Muito bem, gente. Como vocês já perceberam, minha voz está difícil. Estou saindo de uma gripe muito forte. Mas então eu preciso da máxima atenção de vocês, porque o meu tema hoje é um tema um pouquinho difícil. E eu queria que vocês todos saíssem daqui hoje entendendo aquilo que eu quis transmitir. Tá? Uma das imagens que nós temos de Deus é de um Deus paciente, esperando até que todos se arrependam. E eu confesso que quando eu comecei a trabalhar esse sermão há algum tempo atrás, eu me deparei com um problema. Como é que eu vou pregar sobre um Deus que desiste, quando a gente tem a ideia de que Deus nunca desiste? Então eu mergulhei fundo na Bíblia e a gente vai dar um passeio por ela hoje, para descobrir que sim, Deus desiste. E eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que Deus desiste de algumas pessoas. E a gente vai ver esse contexto hoje, então eu peço a máxima colaboração de todos vocês, no sentido de silêncio e movimento. Eu queria começar usando um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E você pode usar esse texto para provar que Deus é longânimo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, porque não quer que ninguém se perca. Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Eu não poderia negar isso jamais hoje pela manhã. Nosso Deus é um Deus longânimo, que não quer que ninguém se perca. O texto é claro. O texto é claro. Um outro exemplo está em Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Paulo diz: ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade. Deus é benigno. E paciência, Ele é paciente. E longanimidade, Ele é longânimo. Então, esses textos, entre outros que eu poderia citar aqui, vários outros na Bíblia, mostram que Deus não desiste de nós rapidamente. Sua mão está sempre estendida, oferecendo graça, que é salvação, e oportunidades para o arrependimento. Mas eu gostaria de analisar a questão, esta manhã, sob a perspectiva, sob duas ou três perspectivas. Uma delas é a fidelidade de Deus. A Bíblia ensina que Deus é fiel, certo? E imutável. Deus não muda. Deus não muda. Em Números 23, acho que esse texto eu não coloquei aqui. Em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não mente, Deus não se arrepende de nada do que fez ou do que faz. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Bom, Deus não muda, Ele é imutável. Deus não age como ser humano, Deus não age com impulsividade. O homem é impulsivo, Deus não age assim. Deus não age como o arrependimento humano, mas é fiel aos seus propósitos e às suas promessas. Eu também queria analisar essa questão sob a perspectiva, eu disse da fidelidade, mas também da longanimidade de Deus. Como Moisés escreve em Êxodo,
capítulo 34, versos 6 e 7. E passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová, o Senhor, Deus misericordioso. Veja que Moisés vê Deus pelas costas e ele clama, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência, que guarda a beneficência a milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e ao pecado e etc. E no final do versículo está ali, ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Bom, quantos atributos Moisés viu só vendo Deus pelas costas? Embora haja casos em que Deus entrega, digamos assim, permite, dado ao seu livre arbítrio, Deus permite, entrega certas pessoas à sua própria vontade, ou sorte, se preferir a palavra. Porque Deus respeita a decisão de cada um. Agora veja, a gente pode facilmente cair em erro, se esta for a única imagem que nós temos de Deus, do amoroso, gentil Pai do céu, que espera passivamente que suas criaturas se afastem dos seus pecados. Por quê? Porque há um tempo em que a paciência de Deus terá limite. Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, quando elas persistentemente o rejeitam. E isso não é uma desistência no sentido de falta de amor, mas é uma consequência da escolha humana, percebe? Será que Deus desiste? E essa é uma questão profunda teológica e significativa. E a resposta depende do entendimento que temos sobre o caráter de Deus, conforme revelado na Bíblia. Paulo descreve como a humanidade, apesar de ter evidências claras de Deus na criação, resolveu rejeitá-lo. Várias vezes, inclusive. Em vez de adorar o Criador, passaram a adorar a criação, a criatura, trocando a verdade pela mentira, durante a história toda. O que fatalmente levou a uma progressiva degradação moral e espiritual. Uma degradação moral e espiritual normalmente é resultado de um afastamento de Deus. E nós temos vários exemplos claros na Bíblia Sagrada. Quando Deus desiste, esse tema eu fiz baseado em Romanos capítulo 1, versículos 24 a 32. E é profundo e merece uma reflexão cuidadosa, e eu queria trazer essa reflexão hoje pela manhã para vocês. De fato, o nosso Deus é paciente, isso não se discute, e ponto final. Ele espera pacientemente que eu volte para Ele em arrependimento, não se discute. Agora perceba como é que Paulo expõe a situação. Romanos capítulo 1, versos 24 a 32. Preste atenção que essa aqui é a base do sermão de hoje, tá? E eu vou voltar nesses versos várias vezes. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha só. Deus entregou tais homens, e nós veremos logo logo que homens são esses, à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, pelas decisões da sua própria vontade, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha como Paulo coloca.
Por que que Deus desistiu desses homens? O qual Deus, o Criador, é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, porque eles adoraram a criatura em vez do Criador, Deus os entregou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, ou por outra, contrário à natureza. Você entende o que Paulo está dizendo aqui, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo diz, é merecida a punição. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Você pode ver que há pessoas que você não consegue mudar a mente dela. Por mais que você fale, que você mostre, Deus entrega essa pessoa à sua disposição mental, mesmo que seja reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Deus desiste dessas pessoas. Cheios de toda injustiça, malícia. Olha como Paulo descreve o caráter dessas pessoas que não estarão no céu. Cheias de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Sendo difamadores, olha só, caluniadores, aborrecidos de ou por Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem amor, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, qual é a sentença? De que são passíveis de morte. E Paulo não está falando do sono da morte, Paulo está falando da morte eterna. Paulo está falando do fogo eterno. Paulo está falando do inferno de fogo depois do milênio. Eles sabem que são passíveis de morte os que essas coisas praticam, e não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem. Bom, a lista é grande, como vocês viram, né? E foi esses textos que me incentivaram a fazer essa mensagem. A ideia de que Deus desiste pode parecer contrária ao seu caráter amoroso e misericordioso, mas neste caso, desistir significa entregar as pessoas aos desejos do seu coração. Sabe aquele pai que chega um ponto que fala, tá bom, você quer? Vai, faz. É o pai do filho pródigo, você quer? É isso mesmo? Que eu imagino que aquele pai insistiu para o filho dezenas de vezes para não sair de casa. É o que você quer? Tá, toma o dinheiro, que não é teu, é meu, eu estou vivo ainda, mas toma aqui, vai. Deus não força ninguém a segui-lo. E esse aparente abandono da parte de Deus permite que as consequências do pecado se manifestem plenamente. Agora, voltando um pouquinho aqui no versículo 24, note as primeiras palavras. Por isso, ou pelo que, ou portanto, depende da tradução que você tem.
Em outras palavras, esta é a conclusão adequada para o que Paulo disse antes. Ele disse, por isso, então quer dizer que ele disse alguma coisa importante antes. E está concluindo o sermão dele. Por isso, o que foi que Paulo disse antes? Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 1, verso 19. Logo em seguida, o que foi que ele disse? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, aqueles que você não pode ver, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A minha tradução diz, para que eles fiquem inexcusáveis. Bom, o texto diz que pela criação Deus se tornou conhecido, Ele tornou a sua divindade conhecida. Todos sabem que há um Deus, que Ele é todo-poderoso. E isso torna as pessoas inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. No juízo de Deus, na hora em que o caso for julgado, não haverá desculpa do tipo, eu não sabia. Porque essas pessoas sabem, diz Paulo, não haverá desculpa no juízo, não haverá desculpa. Paulo também disse que essas pessoas rejeitaram a Deus. O verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Assim que em vez de honrar ao Senhor como Deus, essas pessoas, pela maneira como estão agindo, elas atraem a glória para si mesmas. Não é o que a Bíblia diz, é o que eu penso. E não me importa o que a Bíblia diz, é o que eu quero. E esse é exatamente o sentimento desse século. Em vez de se submeter a Deus, eles o trocaram por seus próprios deuses. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, você está vendo na tela, e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Essas pessoas conhecem a Deus, mas suprimem o conhecimento. Eles persistem no seu pecado, no seu estilo de vida. E assim a ira de Deus vem sobre eles. Deus desiste dessas pessoas. A tal ponto que Paulo diz, destes você se afaste. Se afaste. E é por isso que a Bíblia afirma que Deus os entregou, nós lemos no verso 24, às suas concupiscências, seu modo de vida. Deus os abandonou ao seu estilo de vida. Deus os entregou, verso 26 diz, às suas paixões infames. Olha como a Bíblia retrata isso. Paixão infame. O verso 28, Deus os entregou a um sentimento perverso. Ele os entregou ao pecado e a todos os seus frutos. Porque se existe o fruto da justiça, o fruto do Espírito, lá em Gálatas, existe também o fruto do pecado. A ira de Deus, a própria ira santa de Deus, que a Bíblia menciona, ela é consequência do pecado.
E essa ira não é apenas uma emoção descontrolada, mas uma reação justa contra o pecado. Exemplos na Bíblia, o dilúvio. Outro exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 6 e Gênesis 19. Deus não tolera o pecado em nenhuma medida, a despeito de amar o pecador. Deus não tolera o pecado. E é por isso que não existe pecadinho e pecadão. Mas pastor, é a mesma coisa roubar uma caneta e matar alguém? É e não é. Em termos de pecado é a mesma coisa. Não tem diferença. Agora as consequências naturalmente são diferentes, não é? Mas pecado é pecado. Deus não tolera o pecado em nenhuma medida. E a sua ira é uma advertência. Essas pessoas querem o pecado. Elas gostam do pecado. Elas sabem que é errado lá no fundo, mas conscientemente querem fazê-lo. Elas não conseguem se controlar. Paulo disse uma vez, se referindo a Cristo, ele disse que não era ele mais que vivia, mas Cristo que vivia nele. E assim como Cristo vive em mim, através do Espírito Santo, eu também acredito que o diabo pode viver nas pessoas, através do seu espírito maligno, se eu abrir a porta. E eu posso dizer para você com franqueza que possessão demoníaca existe, sim, senhor. Eu já vi. Só que existem graus. Veja que Pedro responde para Cristo, no minuto Cristo vira para ele e fala: afasta-se de mim, Satanás, possesso. Existem graus de possessão. A gente devia cuidar mais com o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente fala, porque a gente está abrindo as portas para outro espírito que não de Deus, muitas vezes. E é somente a mão de Deus que o segura, que nos segura a todos. E a gente pode chamar isso de graça comum. É a graça de Deus que nos impede de perseguir as paixões e desejos desse mundo. Como seres humanos, a gente gosta do pecado. A gente sente prazer no pecado. Oferece um pirulito para uma criança e uma maçã e vê qual que ela escolhe. A gente prefere o que é ruim, entre aspas, porque o que é ruim é bom para a natureza humana, é gostoso. Mas seguir a Deus é tão difícil, é chato. Ler a Bíblia é chato. Ler a lição é chato. Começar o ano com a meditação é chato pra caramba. Interessante que Paulo conclui seu argumento, alguns dos seus argumentos em Romanos 3, verso 10. Ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém que busca a Deus. E veja, se esse é o caso, como que a gente vai se salvar? Não há um justo, não há um sequer. E eu sei que só justos entrarão na glória, no céu. Como que vai ser isso então? Nós somos salvos somente quando algo muda dentro de nós. Nós somos salvos quando Deus consegue, com o seu Espírito, operar de dentro para fora. E isso produz salvação. Cristo chamou isso de água viva, que fluirá de você.
é o Espírito Santo, é Paulo novamente dizendo, não sou eu mais que vivo, mas as minhas obras são frutos da obra de Deus em mim, aqui na mente, ó. E isso opera a salvação, que é um processo espiritual, moral. A salvação, além de ser um processo espiritual e moral, ela está acontecendo hoje no céu. É um processo cerimonial também. Sim, Senhor. Então não diga com todas as letras, a lei cerimonial foi abolida. Não foi. 100% não. O processo de salvação é cerimonial no céu. Há uma cerimônia, há um santuário com cerimônias no céu. Isso continua. Só que o cordeiro não precisa mais ser morto, que já morreu. Não, mas esse é outro tema. Romanos 9, versículo 15. Deus disse, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas em algum momento, como Paulo menciona no texto que eu li essa manhã, os textos, né? Deus deixa alguns ir embora. Vai. Deus desiste dessas pessoas. Como desistiu dos de Sodoma. Como desistiu dos povos antediluvianos. Chega um ponto que Deus desiste. Ele vai até onde dá. Quando não dá mais, Ele os entrega à sua sorte. Agora, em contraste, João diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus disse. Eu sou o bom pastor, Jesus disse, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, diz o verso 28, e jamais perecerão. Olha só, que lindo isso. E ninguém as tirará da minha mão, arrebatará da minha mão. Observe que quando Deus entrega as pessoas ao pecado, Ele apenas as deixa fazer o que bem entendem. Deus as entrega aos desejos do próprio coração. E Ele disse, é isso que você quer, meu filho? Faça. E eles começam a fazer coisas que não deveriam ser feitas. Eles desonram os seus corpos. O bêbado faz papel de tolo e danifica o seu fígado. O viciado em drogas perde peso, perde seu emprego, perde a família, começa a roubar para sustentar o seu vício. O viciado em metanfetamina lida com feridas e crostas no corpo. O promíscuo lida com doenças sexualmente transmissíveis. E agora observe o verso 25. Como Paulo apresenta um argumento que mostra quão inteiramente justificado Deus está em soltar a sua cólera. E a gente já leu isso. Porque trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre. E aqui está o que acontece sempre. As pessoas conhecem a verdade, mas odeiam a verdade. Por quê? Porque a verdade acaba sendo um empecilho. A verdade, ela vem de encontro aos seus sentimentos naturais. Ela recrimina. E é por isso que muita gente não gosta de igreja. Não vai na igreja. Porque vai na igreja, a verdade é um tapa na cara. Mas esse tapa na cara é Deus dizendo, acorda. Acorda. Ó tu que dormes, acorda para a vida. Porque a salvação está mais perto do que a gente pode imaginar. Ou o juízo, né? Ou o juízo. Então as pessoas trocam e gostam de trocar a verdade pela mentira. E eu não consigo entender, e eu acredito que nem Deus consegue entender isso. Como é que alguém troca a verdade pela mentira e fica feliz na mentira? Mas tem pessoas que têm prazer na mentira. Prazer em serem enganados. Olha quantas igrejas por aí falando cada absurdo e está cheio de gente. Essa é a cultura humana. Nós removemos a Deus.
Nós o trocamos pelo homem. E isso a gente chama de antropocentrismo. E agora o homem é supremo e não Deus. Isto é o que chamamos de humanismo secular. É a remoção de Deus e a elevação do homem ao topo. É Deus nos deixando de lado para vivermos em uma sociedade onde fazemos as próprias escolhas sem nos importarmos com coisa alguma, senão conosco mesmos. Olha os políticos. Você acha que o político se preocupa com você? Fala sério. Você não pode ser tão inocente. Criou Deus, pois, ao homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Antes disso, Romanos 1, 26 e 27 diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Eu já li isso para vocês. Porque até as mulheres mudaram o seu uso natural, os homens mudaram o seu uso natural. Mas quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz: homem e mulher os criou. E você sabe que tem professores por aí que estão pregando, mesmo em nossas universidades, que existe mais de 50 tipos de gêneros. Estou falando de universidade adventista. Quando a Bíblia fala simplesmente homem e mulher. Tem gente que parece que tem dúvida se é homem ou se é mulher. É tão simples descobrir, né? Basta olhar no espelho quando está pelado no banheiro. Simples descobrir. E há um cavalo de batalha sobre isso. Né? E Deus os uniu. E declarou, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim. Deixará por isso o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Em vez de um homem e uma mulher vivendo em harmonia e unidade, que Deus projetou no jardim, vemos homens e mulheres abandonando a ordem criada por Deus. Alguns tentam negar esse comportamento como pecado. Mas você já notou como é que a Bíblia descreve, e nós já lemos, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. O verso 27, que eu li agora há pouquinho, de Romanos 1, diz: Deus os chamou de torpeza, e semelhante também varões, deixando o uso natural, se inflamaram em sua sensualidade para com outro varão, cometendo torpeza. Incrível. Ele diz que aqueles que praticam essas coisas, verso 27, em si mesmos receberão a devida penalidade do seu erro. Acho que eu não coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Receberão, no final do verso, a merecida punição do seu erro. E o verso 28. Não coloquei esse. Tá. Quando Deus entrega uma pessoa ao pecado, há muita coisa que começa a acontecer na mente da pessoa, antes, durante e depois. Quando as pessoas não reconhecem Deus, Ele deixa a mente delas ir para onde quer ir. E você sabe que a mente humana não tem limite. Não tem limite. Se você andar um pouquinho a mais, der margem, a mente quer mais. E ela quer mais. Não para. É incrível aqui que Deus Ele não quer controlar minha mente. Ele me dá parâmetros para que minha mente se controle por si própria. Quando Deus está segurando a corrente da minha vida, não é apenas para me proteger do perigo físico, o meu corpo, mas Ele quer proteger a minha mente também.
Agora, é muito fácil olhar para o pecado e dizer, isso é o que os outros estão fazendo, eu não faço isso. Ok. Mas aqui vemos pecados que não somente estão em nós, mas fazem parte de nós também. Veja como Romanos capítulo 1 é complexo. Embora eu não tenha enfatizado repetidamente esses pecados, eles são a ira de Deus sobre uma sociedade ímpia e doentia. Esses pecados são cometidos muitas vezes por aqueles que alegam conhecer a Cristo. Muitas vezes. Romanos 1, versos 29 a 31. E a lista vai longe. Acho que eu não coloquei esse texto aqui. Não tem problema. Veja, Romanos 1, 29 a 31, eles estão cheios de todo tipo de, aí diz a Bíblia, injustiça, maldade, cobiça, malícia, inveja, assassinato, já li para vocês. Contenda, engano, maldade, fofoqueiros, caluniadores, odiadores, insolentes, arrogantes e por aí vai. Agora, que contraste entre esse modo de vida, eu diria, e o modo de vida de um cristão que quer ir para o céu. Agora você percebe por que essas pessoas não podem ir para o céu. Como que Deus levaria para lá todo mundo? Pessoas cheias de inveja, assassinato, contenda, engano, maldade, fofoqueiro, caluniador, odiador de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, inventor de mal, desobediente aos pais, tolos, diz a Bíblia, infiéis, sem coração, cheio de injustiça, maldade, cobiça, malícia. Por amor de Deus. Por que a misericórdia de Deus tem limite? Por causa disso. A misericórdia de Deus não tem limites. Mas para o pecado e para o pecador, Deus estabeleceu um limite para a sua misericórdia. A partir daí é a sua ira que entra em ação. Romanos 1, versículo 32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, né? Eu já li esse verso. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então tem muita gente que não faz, mas aprova quem faz. Veja, uma coisa é eu amar o pecador, a outra é eu amar o pecado. Você percebe a diferença? Deus quer que eu ame o pecador, mas não o pecado. Não justificar o pecado. Provérbios 1, verso 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Deus não desiste facilmente. Ele desiste. Deus desiste. Mas Deus não desiste facilmente. Deus não desiste facilmente. Ele vai até as últimas consequências para salvar aquela pessoa. Até onde dá. A partir dali, só se Deus se tornasse pecador para salvar aquela pessoa. Que ele vai até o último. E se tornasse, não salvaria. Ele é paciente, longânimo. No entanto, quando alguém persistentemente rejeita a graça, Deus respeita a decisão. A entrega de Deus não é um abandono completo, mas permissão para que a pessoa experimente os frutos amargos da sua própria rebeldia. Apesar desse julgamento, o apelo de Deus pela reconciliação continua aberto. Os braços de Deus continuam estendidos, abertos. E o capítulo seguinte de Romanos, capítulo 2, que eu não vou entrar, mas enfatiza a misericórdia e a bondade de Deus como convite ao arrependimento. Esse é o capítulo 2 de Romanos. Meus queridos, o que acontece quando Deus desiste? Essa é uma pergunta que deveria abalar cada um de nós, como me abalou essa semana, estudando esse assunto. Romanos 1, 24 a 32 não é apenas um texto ou textos sobre a decadência humana,
mas é um grito de alerta que vem do coração de Deus. É Deus procurando alertar o homem das consequências das suas decisões. Deus não desiste facilmente. A sua palavra, e eu já li lá em Pedro 3,9, é clara: não retarda o Senhor a sua promessa. E ali vem: Deus é longânimo para convosco, não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. E o que é arrependimento? É parar e voltar. Por isso que a gente fala conversão, né? Converter. 180 graus de mudança. Você está indo aqui, para e muda a trajetória da vida. Isso é arrependimento. Não é só ficar aqui chorando pela consequência do pecado. Chorando. Não é isso o arrependimento. O arrependimento verdadeiro é aquela tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Mudança de vida. É isso que o Espírito de Deus quer causar na minha vida e na sua. Então, quando alguém insiste em rejeitar a Deus, estamos caminhando para o final, e endurece o coração, como o coração do faraó. Eu não mudo, disse o faraó. Tá bom? Olha o resultado. Deus queria salvar a vida daquele faraó e daqueles homens. Mas a estultícia, a estupidez daquele homem causou o que causou. Então Deus disse: tá bom, faz o que você quer. Esse ato de entrega de Deus não é indiferença divina, mas um julgamento justo para quem escolhe outro ser que não a Deus. E hoje eu pergunto: o que eu tenho escolhido para a minha vida? Deus já talvez haja pessoas aqui hoje que Deus já tenha chamado inúmeras vezes. Às vezes através de um jornal, ou de um livro, ou da internet, ou de um sermão, ou da televisão, de um programa. E você sabe que há pessoas que estão rejeitando. Deus usa sermões, amigos, sonhos, circunstâncias, até crise existencial, até crise no relacionamento, para chamar a atenção. Será que a gente está ouvindo a voz de Deus? Ou ignorando? E é muito sério essa questão de ignorar, porque Deus vai chamando até um ponto, chega um ponto que Ele diz: tá bom, não falo mais. E é isso que a Bíblia diz: pecado contra o Espírito Santo. Chega um ponto que o pecador diz: eu não quero saber. E Deus diz: tá bom. E deixa. Isso é pecado contra o Espírito Santo. É ignorar. Então examinemos, irmãos queridos e amigos, a vida. Hoje, a despeito do que muita gente não acredita, existem muitos ídolos modernos. Tem muitos ídolos por aí. E a gente corre o risco de estar adorando esses ídolos, sem saber. Dinheiro, prazer, o ego. Talvez você esteja experimentando um vazio, a dor que vem e advém de viver afastado de Deus. Lembre-se da parábola daquela moeda que foi perdida dentro de casa, aquela mulher perdeu. Há pessoas que estão perdidas dentro da igreja, disse Jesus. Olha para você. Olha para você. Ainda estamos no primeiro sábado do ano. Ainda é hora de, como eu preguei sábado passado aqui nesse púlpito, de dizer: Senhor, esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou devolver fielmente o meu dízimo, o meu pacto. Este ano eu vou estudar a minha Bíblia de uma forma diferente. Eu vou estudar,
a minha lição. Esse ano eu vou fazer o culto com a minha esposa, ou com meus filhos em casa. O que você está esperando? Acabou o ano, começou outro e nada muda. É isso? Não é tarde demais. A mão de Deus ainda está estendida. Por pouco tempo. Aquele povo não sabia que um anjo de Deus estava vindo fechar a porta da arca por fora. Quando eles abriram os olhos, era tarde demais. Deus está enviando o seu anjo para fechar a porta da arca de novo. Não espere experimentar as consequências amargas do pecado. Hoje é o dia de você se reconciliar com Deus. Jesus tomou sobre si o peso dos meus pecados. Ele morreu por eles na cruz. Então o perdão está acessível. Ainda está acessível. Não importa quão longe você foi. Não importa quão duro esteja o coração. E o coração começa a endurecer quando eu começo a ver o pecado, o errado como certo. E chega um ponto que eu começo a ver o certo como errado. Se você sente Deus falando ao seu coração, abra o seu coração a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse a Deus a sua culpa. Chame, clame pela misericórdia que está disponível em Cristo. Mas faça agora mesmo. Quem garante que você vai estar vivo até a noite? Deus não quer desistir de você. Deus quer restaurar a sua vida, preencher o vazio. Deus quer dar um propósito eterno para todos nós. Mas a decisão é minha. A decisão é sua. Hoje você pode escolher o caminho estreito, difícil, ou o caminho largo, fácil, cheio de coisa gostosa. Ou o caminho estreito, difícil, cheio de coisa que a natureza humana detesta. Mas é o caminho da salvação, diz a Bíblia. E o que você vai escolher? Eu vou dar 30 segundos para você fazer uma oração. E você propor no seu coração o que você deseja mudar esse ano na sua vida. Você e Deus. Ninguém precisa saber, tua mulher não precisa saber. Quando se trata de salvação, nem o meu cônjuge tem que saber muita coisa. É entre eu e meu pai. Eu vou dar 30 segundos para você fechar os teus olhos. Para você confessar o que tiver que ser confessado. E para você propor o que tem que ser proposto. Mas cuidado. Não proponha aquilo que você não pode cumprir. Porque com Deus não se brinca. Tá? Com Deus não se brinca. Querido Deus e Pai, muitas vezes, Senhor, nós temos o desejo, só não temos o poder para colocar em prática. É por isso que o nosso primeiro pedido hoje, Senhor, é por poder. Nos ajude nas nossas fraquezas. Ajude-nos a cumprirmos o que o Senhor deseja de nós. Proteja a nossa mente, para que as influências de Satanás no mundo moderno hoje
não interfira naquilo que é certo e nos faça confundir com o que é errado e vice-versa. Proteja a nossa mente. Não nos deixe amar o pecado e abominar o pecador, mas que nós possamos amar o pecador, mas abominar o pecado como Jesus. E que neste novo ano que começa, nós temos uma resolução espiritual. Cada um aqui fez um voto hoje. Que o Senhor possa atentar para esse voto e nos ajudar, a fim de que nós possamos estar mais perto de Jesus quando o fim do ano chegar. E se nesse interlúdio entre janeiro e dezembro, se alguém aqui, Senhor, se algum de nós for chamado ao descanso, à sepultura, que o anjo do Senhor possa selar aquela sepultura e que na vinda de Cristo, quando as sepulturas se abrirem, que o primeiro rosto que possamos ver seja o rosto querido de Jesus. Muito obrigado por essa esperança, em nome de Jesus. Amém.